Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Hoje, 27 de maio, sábado, esse vídeo é feito com base no fechamento do mercado na sexta, 26 de maio. Por favor, não entendam aquilo que eu falar aqui como recomendação, certo, pessoal? É um estudo que eu faço e compartilho com vocês. Olha só, nós vamos ver hoje no vídeo o gráfico do índice Bovespa, tá? O semanal e o diário, né? Também vamos ver o gráfico de Vale, Petri 4, Embraer, que é um gráfico que eu acho interessante. Depois tivemos alguns pedidos, 3R, Prio, Grendene e vamos terminar com o estudo de AR3. Muito cuidado com relação ao índice Bovespa para papéis como IDUC 3 e com esse exemplo de DUC 3 eu estou me referindo a vários papéis da carteira do índice Bovespa, tá? Papéis que estão muito esticados, que a gente fala, né? Ou seja, estão longe da média. Por exemplo, IDUC, R$ 14,08 foi onde parou, é o preço, né? A média mais próxima de 9 períodos está lá em 9,66. Então, tudo isso aqui é o tamanho do risco. Caso ocorra por algum motivo, o papel venha a cair com força, ele tende a buscar a média. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Então, tem que comprar, geralmente a gente gosta de comprar perto da média. Tem que esperar o preço se aproximar, tá? Olha aqui no gráfico o diário, a Educ, né? Muito longe das suas médias, principalmente a de 21 períodos, que está em R$ 11,29, né? O preço lá em 14. Comprar agora é assumir muito risco, tá? A gente está falando aí de um risco de pelo menos em torno aqui de 20%. É um risco muito alto. Tem que esperar o papel corrigir ou fazer uma consolidação no tempo, né? Ficar andando de lado, numa correção no tempo, para se avaliar uma entrada. E são vários papéis da carteira teórica do índice que estão assim, certo? Então, cuidado com isso, cuidado para não comprar em topo. Bom, vamos olhar então o Ibovespa, pessoal. Ibovespa, gráfico diário. Na minha opinião, o índice Ibovespa tem uma resistência imediata ali em 111.705 pontos, essa faixa aqui, ó. Só que uma resistência, ele toca ali, tende a cair, toca, tende a cair. Tem que ficar atento se romper essa faixa aqui. Rompendo essa faixa, a próxima resistência imediata, na minha opinião, 112,967, tá? Se continuar subindo mais um pouco, 113,665. E se continuar subindo mais um pouco, 114.800, que é esse topo aqui deixado aqui no mês de janeiro deste ano, tá? Então, todos esses topos aqui, na minha opinião, são resistências imediatas, caso o índice Bovespa continue subindo. Se vier uma correção um pouquinho mais forte, os topos, todos os topos rompidos, tecnicamente são suporte, tá? Então, se vier uma correção mais forte, a média ali de 9 períodos, no caso 109.848, é um suporte imediato. Se continuar caindo mais um pouquinho, né? 109.215 é um suporte imediato. Essa faixa aqui de 108.500 é um suporte. Depois 108.300 também é um suporte dado por esse topo. A média de 21, que é essa linha roxa mais forte, 107.337 pontos, também é um suporte, tá? Tem que ficar atento, pessoal, no caso do índice Bovespa, que a gente tem uma tendência de alta, não há dúvidas disso, iniciada lá em março, né? Olha que os topos fundos, né, são cada vez mais altos. Mas vejam que o índice Bovespa, o volume começa a diminuir, tá? Então já tem uma certa fraqueza da força compradora depois dessa subida muito alta, que muito forte, né? É normal. Vejam que o índice tenta romper aquela faixa ali dos 111, mas está fechando abaixo. Tentou romper aqui, aqui. Veja que o fechamento está sendo abaixo ali dos 110 mil pontos. Tá? O índice ele tem que, para continuar subindo, na minha opinião, ele vai ter que deixar um candle de fechamento acima daquele nível que eu mencionei, 111.705 pontos. Tá? Fechamento, certo? Vamos olhar o semanal. No gráfico semanal, para quem acompanha aqui os nossos estudos,
a gente já falava, né, que o gráfico ele estava aqui com um padrão de onda 3 para cima. Olha aqui a onda 3, né? Então nós temos, para quem gosta de contar as ondas, né? Onda 1, onda 2, teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, ó. Veja que ele não chega aí até lá embaixo. Ele faz a curvinha para cima, que é o pivô, e arma a onda 3, tá? Quem operou isso aqui comprou mais ou menos nessa região ali dos 108 mil pontos, certo? Vejam que a média de 21 já começa a inclinar para cima levemente, a de 9 está inclinada para cima, mas tivemos uma pequena redução aí no volume, o que mostra aqui uma certa exaustão da força compradora depois dessa subida aqui que foi generosa, tá? Para quem gosta de usar Fibonacci no gráfico, Fibonacci traz um certo... Olha aqui, ó. O Fibonacci nos mostra como alvo, né, 112.385 pontos, ou seja, a gente está bem perto do alvo de Fibonacci. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma expansão da onda 3 com pelo menos 100% dessa onda 1. Ou seja, muita gente que comprou, botou como alvo lá, está pertinho do alvo, é mais 0,5%. Então, tem muita gente aí que ganhou dinheiro, pode querer começar a embolsar. Esse nível aqui do 112 é uma área aqui de resistência, toca ali e tende a cair. Tá? Tem que ficar atento a isso e muito cuidado para não comprar topo, certo? A gente observa aqui que se o índice Bovespa no semanal fizer um recuo um pouquinho mais forte, né? 110.458, depois essa faixa aqui, ó, 108.674, 108.500, por ali é uma região de suporte. Depois 106.570, caso venha uma correção mais forte, é um ponto de suporte porque é a média de 21, tá? A gente, para o índice mostrar que ele vai continuar subindo, ele tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível aqui, que é a faixa dos 111.705 pontos, certo? Vamos ver de imediato o gráfico da Vale 3 no semanal. Deixa aqui o que parece ser um martelinho no fundo, mas é vermelho, né? Uma queda de 4%. O volume sobe com o papel caindo, demonstra o quê? Força vendedora muito intensa ainda nesse papel. Caso a Vale venha fazer um repique no semanal, 70,63 pode ser um possível alvo, depois 71,61, depois essa faixa aqui, ó, na média de 9, 72,82 é um ponto de resistência, é um possível alvo, caso venha a subir, tá? Para quem quer, se o papel vier a subir, quem quer operar isso aqui, ou quem opera, seria quem gosta de operar repique, né? E repique a gente não gosta, eu particularmente não gosto muito, porque a relação risco-retorno é muito ruim. Mas eu sei que muitos de vocês aí operam, então a gente pula para o tempo gráfico anterior para visualizar melhor, né? Olha aqui, ó, esse aqui é o gráfico diário da Vale. Nesse tempo gráfico, se o papel continuar subindo, ele 67,50 já é resistência dada pela média de 9 períodos no diário, tá? Da Vale. Se subir mais um pouco, 68,63 é resistência também, tá? O que nós gostaríamos de ver? Não só a Vale repicando, mas repicando, testando fundo e armando pivô. De preferência acima da média, acima de 68,63. Tá? Eu particularmente não vejo operação em Vale neste momento, certo, pessoal? Para swing, tá? Para swing trading. Estou aqui me referindo a operações especulativas de curto prazo. Vamos ver de imediato a Petri 4. Petri 4 a gente está acumulando no topo. Não vejo muito o que fazer aqui também para quem gosta de operar swing, a menos que o papel faça o rompimento de 27 com 0, vamos ver aqui, 27 com 0,3, esse topo aqui, ó, tá? Rompendo ali, o papel tem caminho livre para buscar 28 com 83, que é a próxima resistência, né? Dada por esse topo deixado lá em outubro do ano passado, certo? Agora, a Vale é um papel que nós temos, se a gente sempre fala naquele, sempre faz aquele parênteses, tem que levar em consideração que é um papel com alto risco político, tá? Então qualquer notícia que sai pode
tirar você de uma operação, né? Tá? Fica aí então para vocês avaliarem, não vejo nada a fazer, está praticamente congestionado no topo. Essa congestão no topo é uma forma de realização após o papel subir forte, né, de março até maio, né, o papel subiu com força, inclusive temos aqui uma onda 3 para cima, né, a la Petrobras, mas é uma onda 3. As médias apontam para cima, esse aqui é o gráfico semanal da Petri 4. E claramente aqui nesse tempo gráfico a gente vê aqui, ó, se romper esse topo, pode buscar lá 28,84, que é aquele topo lá de outubro. Se subir mais um pouquinho, busca 30, tá? Topo de também outubro do ano passado, certo? No entanto, eu ressalto, o papel ainda está um pouquinho longe das médias. Quem compra agora teria um risco aí de pelo menos ali 10%, é um risco alto, né? Então eu esperaria o papel andar mais tempo de lado, que é uma forma de correção. Vejam que ele já está praticamente 2 semanas andando de lado, né? E esperaria as médias se aproximarem do preço. O próximo papel agora que a gente vai ver é Embraer. Vamos ver as petroleiras antes, né? RRRP3. Um papel solicitado para nós estudarmos. Vamos ver o gráfico diário da 3R. Vejam que o papel tem uma resistência que é muito grande em 34, né? 34 reais. Essa faixa aqui é uma resistência grande do papel, tá? O que isso significa? Significa que quando toca lá, cai. Toca, cai, toca, cai. Entendeu? Tivemos um topo triplo aqui praticamente, né? Ou seja, o papel não consegue romper uma resistência, caiu forte após tentar fazer esse rompimento. Esse papel aqui foi solicitado lá no final de semana do dia 18, dia 20, né? Então, naquele final de semana, naquela semana o papel rompeu a faixa dos 34, a resistência, mas voltou. Fechou feio, fechou abaixo das médias, tanto a de 21 quanto a de 9. E no momento não vejo operação nesse papel. Se a gente pular para o tempo gráfico semanal, a gente vai entender melhor o porquê da queda. Tecnicamente, a queda ocorre porque o papel toca numa região de resistência, que é a média de 21, essa linha roxa mais forte. Tá? Aquela região ali de 35 é resistência. Tá? 35,02 é resistência. Toca lá, tende a cair. Na minha opinião, esse papel precisa fazer um candle de fechamento. Vamos desenhar um candle aqui direitinho. Candle de fechamento acima da média, tá? No semanal, certo? É normal que o papel, depois dessa subida aqui, ó, ele faça uma onda 2 para baixo. Tem que esperar aí mais uma semana, duas, para ver se ele, após esse teste de fundo, ele vai armar pivô, tá? Aí ele ficaria interessante. Em outras palavras, o papel vai ter que romper 35,50, vai ter que romper essa região aqui com volume subindo, tá? No semanal, para buscar o que? Para buscar lá 39,23, que é a próxima resistência, certo? No momento não vejo nada a fazer nesse papel. Aqui no diário, voltando para o diário, aqui ó, 35, o ponto que ele tem que romper é 35,50, tá? Tem que romper esse topo, inclusive eu incluo a sombra, tá? Tem que romper ali. Mas vejam que neste momento o papel vem fazendo o que? Depois dessa alta generosa, um teste de fundo normal, tá? Vamos ver também a PRIO, PRIO 3. A PRIO, gente, tem que romper o que? A PRIO tem que romper 37,32. É esse topo aqui. Vejam que nessa região de 37 com 30 por ali, o papel tem uma resistência desde fevereiro que ele não consegue romper. Toca lá e cai. Tocou de novo, caiu. Tá? Então, o papel vai ter que romper essa faixa aqui com volume crescente. O papel fechou feio aí na semana, né? Recuou, o volume aumentou, a força vendedora aumentou um pouquinho, tem suporte imediato aqui em 34,97. Tá? No gráfico semanal, não é um papel ruim, é PRIO. Por quê?
sobe, testa fundo e veja aqui, ó, parece estar armando um pivô. Só que ele vai ter que romper aquela faixa que eu mencionei, né? 37 com 32, tá? Vai ter que romper aqui com o volume aumentando, porque aí ele pode buscar o que? De novo lá 43, né? Que é o topo. Aqueles topos ali de fevereiro, começo desse ano. Depois da Prio, vamos ver aqui. Agora sim, vamos ver a Embraer então. EMBR3, gráfico diário. Desculpem, vamos começar pelo semanal. No semanal, pessoal, ela após fazer um recuo bastante grande aqui, uma correção, né? Uma correção forte mesmo, né? O papel volta a subir, tá? Estamos aí na terceira semana de alta e ele fecha acima da média de 21 períodos, essa linha roxa mais forte, tá? O papel, gente, vejam que o problema é o volume, né? O volume cai fortemente. Com o papel subindo, isso é uma divergência. Esse volume aqui tem que voltar a subir, certo? Se o papel romper aquela máxima ali, né, de 2,55, tá? Desculpem, 2,55 não, desculpem, é 18,56, R$ 18,56. Se no semanal deixar um candle, né, de fechamento acima desse fechamento aqui, é uma sinalização positiva, boa, mas desde que o volume aumente, que aí sim ele pode buscar a faixa ali a faixa dos 19,41, né? Depois, quem sabe a faixa dos 20,50, depois, quem sabe, R$ 21, que é o topo, certo? Isso no semanal. A Embraer, no gráfico diário, deixou uma estrutura aqui que me interessa, né? Eu acho interessante essa estrutura, olha só. Fez um novo fundo, sobe, testa fundo. Qual fundo que ele está testando? Esse aqui. Mas vejam que ele não foi até lá embaixo. Parou aqui mais ou menos na metade dessa onda aqui, né? E armou um que parece ser um pivô, tá? Durante a semana, o papel fez aqui ele fechou aqui acima, né, da região de 18,44, tá? 18,44 é uma região de resistência dada por esse topo aqui e também por esse topo aqui. Vejam que o papel fecha acima, fechou bonito, certo? O problema é o que? É o volume. O volume cai. Olha como está baixinho esse volume. O volume aqui tem que ficar alto ou crescente com o papel deixando um candle de fechamento acima de 18,56, tá? Mas com volume alto, que aí ele nos sinaliza que poderá buscar o quê? Buscar aquela região de 19,28, 19,43, 19,53, 19,70, quem sabe R$ 20, certo? Mas o volume caiu muito e o volume tem que ficar mais ou menos nesses níveis aqui, ó, lá de março, né? Vejam que o papel subiu forte lá em março com volume muito alto, tá? O volume sempre ele justifica a tendência de um papel, tá, pessoal? Não adianta o papel romper aqui com volume baixinho desse jeito. E o rompimento aqui tem que ser no fechamento, tá? Não pode ser aquele no intraday, certo? Geralmente 11 horas ali, 10 e 11 horas, o papel vai lá, rompe, depois volta, tá? Entre 10 e 11 horas, tem muito novato no pregão que joga o preço lá para cima, depois o papel volta, tá? Tem que ser um candle de fechamento. Então fica aí para vocês avaliarem, né? Por favor, não entendam como recomendação que eu falei. Vocês façam uma avaliação de acordo com o perfil de risco, de acordo com a metodologia que vocês usam, tá? Temos um outro papel pedido aqui que é Grandene, GRND3, papel do setor aí muito atrelado ao setor de consumo, varejo, né? A Grandene, pessoal, a Grendene, né? Ela tem uma clara tendência de alta, né? Iniciada lá em janeiro. Há expectativas aí de que haja corte nos juros já para
para o segundo semestre também beneficia não só a Grendene, mas todos os papéis do setor de varejo e tecnologia, né? Leia-se TOTS, Local Web. O problema de Grendene para comprar agora para swing, e aqui eu não estou falando para investimento, não estou falando para swing, porque a Grendene paga dividendos, né? Então, para quem gosta de comprar e manter no longo prazo, pode ser uma estratégia. O problema é isso aqui, ó. Está afastada das médias, né? Está esticada. É aquilo que eu falava lá de Dux, né? Então, o papel está afastado pelo menos 7% da média de 9 períodos. E da média de 21, no semanal, o papel está afastado 15%. Tá? É um risco grande, né? Comprar quando está muito afastado. O ideal seria que o papel se aproximasse da média, pelo menos a de 9, que é o que vem ocorrendo. Olha aqui, ó. Toda vez que o papel se aproxima da média de 9, o papel sobe. Lá em março se aproximou da média de 9, voltou a subir. Agora recentemente, né, em maio, se aproximou da média de 9, voltou a subir. Tá? A resistência que o papel tem que romper é 7,30. Eu diria até mais, 7,33. Tem que romper 7,33. Rompendo 7,33, ele sinaliza que pode buscar 8,05. Mas o ideal é que antes disso ele corrigisse um pouquinho mais, até níveis de suporte. Quais são? 7,01, 6,92, na média de 9, 6,63. Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, é um papel bom, mas ele pode ficar melhor após uma correção. Essa correção pode ser no tempo, tá? Não precisa ser caindo, ele pode ficar andando de lado. Agora vejam que o volume já cai fortemente, com o papel ainda subindo, isso é uma divergência, cuidado para não comprar topo. Fica aí então para você avaliar, né? Você que pediu o papel, por favor, não entenda como recomendação. E vamos terminar o nosso estudo com a Aere. A Aere 3. No caso é Aeres o nome da empresa, né? E o ticker é Aere, Aere 3. Esse foi um papel, a gente acompanhou o IPO dele lá em 2020. O papel saltou, né, lá da região de 5, foi até 13. Depois começaram juro alto ali, o juro começou a subir, detonou as empresas de forte crescimento, tecnologia e outros setores, né? Então esse foi um dos papéis, né? Um dos que mais sofreram, né? Caiu 90%, né? E agora o papel vem aos poucos. Esse é o gráfico semanal da Aere, fabricante de pás, né? Para cataventos, né? Aqueles grandões que geram energia eólica, né? E o papel vem se recuperando, vem fazendo fundos cada vez mais altos, tá? Vejam que as médias apontam para cima e depois de o que? Desde setembro de 2021, o papel não fechava acima das médias, né? O papel começou a partir de abril, cruzou para cima das médias, principalmente a de 21, e está fechando acima das médias, tá? Então tem várias coisas positivas nesse gráfico. O problema é que é um papel que custa aí R$1, menos de R$2, tem um beta muito alto, uma volatilidade muito alta, tem que entrar aqui com o capital de risco, aquele dinheirinho que se você perder não vai lhe fazer muita falta. Por quê? Porque é muito fácil um papel desses tirar você da jogada, né? Vai botar stop onde? O stop aqui tem que ser um pouco mais, o risco aqui tem que ser maior que você vai correr, né? Porque senão o papel sobe 5%, cai 8%, vai lá, pega seu stop e volta a subir, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui então um estudo do papel. Na minha opinião, o papel fica interessante de novo no semanal, olhando aí os próximos meses, se e somente se romper R$1,73, se romper esse topo. Tá? O papel tem que romper aquele topo e o volume tem que estar alto ou crescente, certo? Porque aí ele pode buscar o que? Próxima resistência, 2,07, resistência dada por esse topo. Tá? No momento o papel aqui ele está praticamente andando de lado, né? E caso venha a cair com um pouquinho de mais força, essa região aqui, ó, 1,46 é
suporte, 1,42 é suporte e depois a faixa ali de 1,36 também é suporte, tá? A região ali que eu mencionei para vocês, né, de 1,73, ela é resistência, então toca lá e tende a cair, tá? Cuidem quando romper a resistência, certo, pessoal? No semanal é isso. No diário, o que a gente observa aqui, né? Cruzou para baixo das médias aí na semana que passou. A média de 9 já embica para baixo, né? Já aponta para baixo. Tem que esperar o papel voltar aqui a subir. Ele está fazendo uma correção. Depois que o papel subiu aí de 10 de abril até 16 de maio, subiu 46%. É uma alta muito forte. É normal que ele faça uma correção, tá? Normal, está fazendo aqui a correção. Nesse tempo gráfico aqui, essa correção pode vir até onde? Até níveis aqui de suporte, né? 1,41, 1,43, tá? 1,40, certo? 1,37 por ali, tá? O ideal é esperar o papel terminar aqui a correção e quando armar um pivô aqui, você avalia se vale entrar ou não, desde que o volume dê condições, tá? O volume tem que subir. Quando o papel estiver rompendo, quando o papel armar o pivô ou quando estiver rompendo lá em cima 1,73. Na minha avaliação, esse papel fica muito, mas muito interessante se romper 1,73. Tem que romper o topo, tem que romper resistência, tá? Mas vale colocar no radar, sim, a ERE, embora tenha um valor muito baixo, vale colocar no radar, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever no meu canal no YouTube aí embaixo. E desejo uma ótima semana para você, para sua família. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.